Família vascaína, forte abraço a todos, saudações. Dia 12, quinta-feira, dia de Vasco e São Paulo, no Morumbis. Depois de 10 dias aí distante dos gramados, Vasco volta a campo. A equipe de Fernando Diniz aí vem treinando durante toda a semana. Antes de falar dessa partida, desejar aí a todos os casais aí um feliz Dia dos Namorados, né? Que todo casal seja muito feliz aí. E vamos falar desse jogo, dessa partida. Um jogo importante para que o Vasco possa aí estar desempenhando melhor o seu papel dentro de campo. O Fernando Diniz agora teve um tempo bastante satisfatório aí para conhecer mais a equipe, já que ele chegou agora, então teve mais tempo, teve mais contato com os jogadores, principalmente os que ele não conhecia. E vamos ver como é que a equipe vai se comportar dentro de campo hoje contra o São Paulo jogando fora. A equipe adversária vem praticamente com os 8 desfalques aí, sem o Oscar, sem Carelli, o Lucas Ferreira, Igor Vinícius. Então é uma equipe que vem com alguns problemas dentro de campo com relação a desfalques. E o Vasco praticamente a equipe titular, podemos dizer assim, porque vem jogando com a mesma equipe. Acreditamos aí que o Fernando Diniz não deva mudar tanto, né, para essa partida de hoje. O Hugo Moura deve voltar como titular do meio de campo. Acreditamos numa escalação aí com Léo Jardim, PH, João Vitor, Lucas Freitas e Piton, Hugo Moura, Tietê, Coutinho, Nuno Moreira, Verrete e Ryan. Ryan, que veio de viagem, chegou ontem, já se integrou à equipe. Acreditamos que o Diniz deva estar entrando com esse jogador como titular, apesar de, na sua ausência aí, enquanto ele servia a seleção sub-20, quem jogou muito aquela área ali, aquela parte direita do campo, foi o Adson. Foi bem colocando o Diniz entendendo um pouco mais desse jogador, conhecendo um pouco mais desse jogador. Então teve um treino constante aí com o Adson naquele lado, mas a gente acredita que o Ryan ainda não tenha perdido a sua titularidade. Então por isso hoje, na nossa provável escalação aqui, o Ryan com certeza é o titular dessa equipe na partida de hoje contra o São Paulo. O árbitro da partida é o Rafael Cray. É um jogo que terá, claro, as suas dificuldades por jogar fora, na casa do adversário, mas a gente precisa acreditar no trabalho do nosso treinador e também na equipe que vai a campo hoje. Dos relacionados, tivemos a ausência aí do Paulinho, jogador que teve aí as informações que ele teve uma virose. Então é um jogador que não viajou, deve ficar aí por volta de 1 a 2 semanas se tratando. E a surpresa da relação é o GB, que a gente já vinha, né, nos vídeos anteriores, inclusive nas lives que nós fizemos, o GB junto com o Zuccarello, Paulinho, Helder, alguns jogadores da base estão sendo integrados ao profissional, e essa é a surpresa da relação da partida de hoje. O jogador GB aí para estar aí, quem sabe, começando, né, mais uma vez a mostrar o seu potencial, já que no sub-20 ele vem fazendo muitas partidas muito boas, ajudando a equipe do sub-20. Então agora vai servir aí os profissionais, e o professor Diniz aí tá olhando bem a base e dando oportunidade para essa garotada. Relação David e Estrela. São jogadores que estão se preparando aí, todos estão vendo aí os treinamentos da Vasco TV. Os jogadores estão indo a campo, estão treinando com bola. Todos sabem aí, não sei se a galera está acompanhando, mas a informação é que depois desse jogo contra o São Paulo, o elenco vascaíno terá 10 dias aí
livre, de folga, uma mini férias aí, podemos dizer. Mas o David e o Estrela, pela programação, eles não participarão desse processo das férias. Vão continuar trabalhando, porque são jogadores que o Fernando Diniz deve contar muito para a volta do ano, no mês que vem, em julho, assim que começar o campeonato mais uma vez, recomeçar o campeonato. Então o Diniz deve precisar muito desses jogadores potenciais muito grandes, ajudou muito o Vasco ano passado, e devido a contusões graves que eles sofreram, são jogadores que precisam de uma atenção mais próxima do departamento médico, e vão estar aí treinando, tentando recondicionar o máximo possível para poder estar preparado e se entregando aí diretamente ao profissional, à equipe titular, quem sabe, né? Mas isso é a questão, visão do técnico Fernando Diniz. O Vasco deve também ir ao mercado, tem alguns jogadores aí sendo já cogitados pela imprensa, mas não tem nada oficial ainda. O nosso diretor de futebol, o Admar Lopes, já deve estar na próxima semana chegando e sentando junto com a comissão técnica, com o Diniz, para mapear aí alguns jogadores. Dizem que ele é especialista no futebol sul-americano, então me parece que o Vasco sinalizou interesse num jogador do Argentino Júnior, o nome dele é Lescano, é uma promessa lá do futebol argentino. O Vasco sinalizou interesse, Cruzeiro, Palmeiras também, mas parece que o Palmeiras já está saindo fora dessa negociação. O passe do jogador está gerando em torno de 40 milhões. É um valor bem alto para as pretensões de investimento do Vasco, mas tem algumas possibilidades aí, quem sabe, uma ida do jogador de meio campo ali, que o Vasco pode sim estar se desfazendo, que é o Sforza. O Sforza é um jogador que não vem sendo aproveitado pela comissão técnica, e é um jogador que pode estar entrando aí, quem sabe, numa possível negociação. Um jogador que foi comprado pela SAF Vascaína por 14 milhões, quem sabe aí uma troca, uma recomposição de dinheiro aí, dentro da possibilidade de trazer esse jogador argentino. O Vitor Sá também é mais um jogador aí que no passado aí confirmou que o Vasco teve sondagem. Um jogador que está no futebol russo, pretende voltar, está tentando rescindir seu contrato com o clube russo, e o Vasco também pode ser que seja a sua vinda para o futebol brasileiro. Aí a gente vai aguardar aí as próximas informações. Isso é uma informação aí do pessoal do BTB lá, o Jonathan. Então vamos aguardar a possibilidade desses jogadores aí estarem chegando, né? E continuar vendo o mercado do Vasco dentro dessa possibilidade de contratações. Também tem jogadores que devem estar saindo. O Puma Rodrigues chega hoje, direto para São Paulo, para essa partida. É um dos jogadores que pode estar saindo do Vasco. Estava servindo a seleção uruguaia, mas vamos aguardar também essas possibilidades de saídas, de chegada. Isso vai depender do Diniz, dentro da possibilidade. Quem sabe alguns jogadores ainda permanecerão aproveitados pelo técnico vascaíno. Então é isso, galera. Forte abraço a todos, saudações, até o próximo vídeo. Saudações vascaínas.